Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir esse videozinho aqui que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão, pessoal. Mas como não tem Fogão, tem Selefogo. Luiz Henrique saiu do banco, resolveu, deu uma assistência e um gol. Cara, que jogo foi esse? Igor Jesus fez uma linda jogada ali no primeiro pênalti, no segundo também jogou bem. Cara, a Selefogo tá demais. Bora acompanhar aqui agora os comentários do canal ESPN, programa Linha de Passe. Pessoal, a gente busca todos os dias notícias e informações. Então vou pedindo para você que se inscreva no canal, deixa o teu like, se possível o seu comentário, que é muito importante pra gente. Agora bora acompanhar esse vídeo até o final, que está topíssimo, pessoal. Amigo Vitor Birner, por que o Jean Oddi e o Paulo Calçade colocam o Luiz Henrique como o melhor jogador do Brasil nessas duas partidas, nessa dobradinha de data FIFA, e você tem outro escolhido, que é o Savinho, titular do Brasil nos dois jogos, mas em branco. Savinho não balançou as redes. Primeiro, boa noite a você, Plihal, Jean Calçade, aos fãs do esporte. O Luiz Henrique seria o meu segundo. Exatamente porque o Luiz Henrique foi titular contra o Equador e não fez um grande jogo. E para mim o Savinho, nos momentos mais difíceis da seleção brasileira, principalmente no jogo anterior contra o Chile, foi o cara que conseguia clarear alguma coisa numa seleção que enfrentou uma seleção... pro Igor no gol do Brasil, do primeiro gol do Brasil. E quando o Brasil não criava nada, é bola nele, e aí o Galdames, o lateral chileno, sofria até dizer chega, cavou amarelo, tirou o lateral do jogo porque o lateral ia acabar sendo expulso, e eram 3 jogadores cercando, e ele construía, e ele ajudava a marcar, contra, repito, uma seleção muito fraca. E hoje eu acho que ele jogou de novo muito bem. Inclusive, eu acho que o Luiz Henrique, isso não diminui nada, absolutamente nada, o que o Luiz Henrique fez hoje. Ele entra numa situação mais confortável que, por exemplo, no jogo anterior, quando ele entrou e resolveu o jogo, né? Contra um Chile que já saía mais, porque o Chile, na condição dele de penúltimo colocado na última partida, o Chile precisava conseguir pontos atuando contra o Brasil dentro de casa. E o Chile saiu um pouquinho mais para o jogo, isso deu um pouquinho mais de espaço, e o Luiz Henrique soube aproveitar. Então eu acho que esses, para mim, o Salvinho e o Luiz Henrique são os grandes vencedores dessa data FIFA. Que, para mim, tem uma coisa muito curiosa que eu acho que vale a reflexão. O Dorival começa a montar a seleção em cima dos seus melhores jogadores. Então, Vini Júnior, Rodrigo, né, que são entre os melhores jogadores. Que não foi bem em nenhum dos dois jogos. Né? Volantes que atuam fora do país e que jogam muito bem nos seus clubes. Danilo, o lateral direito, como disse o Jean, que joga como zagueiro, experiente. Você diz lá no comecinho contra a Inglaterra e Espanha. No geral. Quando você termina essa data FIFA, com o Brasil com 2 vitórias, você não tem nenhum desses jogadores crescendo. E como eu acho que a seleção brasileira hoje não tem posição cativa, porque os melhores jogadores não são referências para um jogo bem jogado, eu acho que o Dorival precisa mudar a política de construção da seleção e precisa começar a privilegiar desempenho na seleção. Não quem pode desempenhar melhor, quem consegue desempenhar melhor na prática. O que diz, entre aspas, que boa parte desses caras não começam jogando as principais partidas. Aí você vai ter o Salvinho, talvez sim, mas se não quiser, você pode ter o Luiz Henrique, que atua no futebol brasileiro. O Gerson, por exemplo, muito pouco exigido hoje, importa. Fez um bom jogo, vai ser muito exigido nos próximos jogos. O Brasil tem grandes adversários, tem o Uruguai em crise como grande adversário na próxima fase. Igor Jesus, começa jogando ou não começa jogando? Você tira o Igor Jesus para colocar quem? Para colocar o Endrick? Não tira o Igor Jesus, ou seja, essa data FIFA, ela deixa, apesar dos resultados, mais perguntas do que respostas. Porque numa disputa de longo prazo, numa seleção bem construída, o Vini Júnior é titular absoluto. Não se discute isso. Não é algo que nem deve ser questionado. Né? Então, assim, estou citando o Rodrigo, por exemplo, joga na seleção, pelo menos até o Neymar chegar, né? Se o Neymar voltar bem. Então, mas o Neymar hoje não seria o Rafinha? Mas o Rafinha dá para tirar hoje? Não. Você achou que o Rafinha foi bem nos jogos? Eu acho que o Rafinha marca mais, o Rafinha é mais versátil, eu acho o Rodrigo muito mais jogador que o Rafinha. E se você olhar o desempenho na Copa América, que deve ser considerado, quem joga é o Rafinha. Então, assim, o Calçade falou uma coisa sobre quem deve ser titular, quem não deve ser titular, que não tem titulares. Eu concordo muito, eu acho que a ideia de montagem de seleção era baseada, ou é baseada em nomes de quem são os melhores jogadores.
Eu acho que os melhores jogadores, com o tempo, vão ganhar sua posição. Mas eu acho que a montagem inicial de seleção, pelo que tem se mostrado, talvez, por isso que eu falo que deixa mais perguntas do que respostas, tenha que ser com o melhor desempenho na seleção. E aí, como é que você traz grandes jogadores de fora e explica para eles, olha, vocês vão começar no banco. Aí é gestão de elenco. Mas você acha que só convenceu os jogadores de fora? Por exemplo, o Endrick se firma no Real Madrid. Então, de repente não vire titular, mas entre com a frequência que está entrando e comece a marcar mais gols do que vem fazer. Na verdade, ele só fez um gol por enquanto, né, no Real Madrid. Mas ele consegue uma evolução considerável no Real Madrid. Vocês acham que será possível manter o Igor Jesus como centroavante? Não, é o que eu acho assim. Eu entendo o que o Birner está falando. Agora, a seleção ela não permite... essa sequência ela acaba não tendo um valor tão... Porque daqui a um mês... A gente até esqueceu quem jogou, não. Esqueceu quem jogou. Ah, legal. Pô, lembra que no mês passado o Luiz Henrique entrou bem pra caramba nos 2 jogos e fez os... Claro que olhando para isso, olhando para uma lógica de clube, de sequência de jogos, é normal, né? Seria normal que no próximo jogo da seleção brasileira o Luiz Henrique começasse como titular. Não interessa quem sai, mas seria normal ele entrar como titular. Só que aí a gente vai ter coisas que pesam mais do que o desempenho no futebol brasileiro. Gostem ou não as pessoas. Eu sei que muita gente fica irritada com isso, mas se, por exemplo, numa Champions League, o Endrick, o Rodrigo e o Vinícius Júnior destroçam grandes adversários com atuações exuberantes, destroçam o Barcelona com atuações exuberantes, jogando juntos, trabalhando juntos, como que você vai daqui a um mês lembrar do Luiz Henrique, que fez o que fez nos jogos contra Peru e Chile pela seleção brasileira, e ignorar aquilo que nas últimas rodadas fizeram 3 caras que atuam no Real Madrid contra os melhores times do mundo? Então, o que eu acho é que o peso do que acontece entre as datas FIFA acaba sendo sempre maior do que o peso do que acontece na seleção brasileira. Posso usar a sua palavra? Peso? Eu, às vezes, tenho a impressão, e tudo isso que eu estou falando não tenho certeza, que a seleção joga muito pouco, então eu não tenho, assim, muita convicção. Mas é o que eu penso, em princípio. O Vini Júnior, há bastante tempo, está tentando chamar a responsabilidade como protagonista da seleção, e não porque ele quer aparecer, porque ele quer ser o cara, não sei o quê. Ele tem essa porque ele é o grande jogador e é a responsabilidade dele. E eu acho extremamente elogiável que um profissional de futebol tão jovem, protagonista do Real Madrid, gols decisivos de Champions League, campeão de tudo quanto é competição de clube, referência da sua equipe, tratado pelo Ancelotti como o melhor jogador do mundo, queira chegar na sua seleção e se transforme no protagonista, até porque ele joga com amor, com muito gosto pela seleção brasileira. Porém, muito por conta do que acontece na seleção e não por conta do que acontece com o Vini Júnior, ele não conseguiu até agora. E ele não conseguiu até agora, para mim, tem algumas razões. Uma das razões é o fato de a seleção não estar jogando bem, ao contrário do Real Madrid, praticamente também está jogando bem, mas em geral joga bem, e ele tem um peso muito grande para lidar. Quando você tira jogador, eventualmente, quando você monta uma seleção que está jogando melhor, quando o Luiz Henrique faz o gol, o Savinho joga bem, o Igor Jesus joga bem, o Rafinha joga bem, o peso talvez saia um pouco das costas do jogador, e aí talvez a gente tenha esse jogador que ele quer ser, e com o tempo, talvez ele se transforme, porque a tendência nesse protagonista de uma seleção que pode ser vencedora. Às vezes eu acho que a gente joga demais o peso em cima dos atletas, e eles sentem isso para os seres humanos, exatamente porque eles destroçam equipes fora do país. Mas eu não estou nem entrando no mérito do que deveria ou não acontecer. O que eu estou dizendo é que é normal, é absolutamente compreensível que na hora que a gente volta a ter seleção brasileira, daqui a um mês ou mais de um mês, se leva em consideração o que os caras estão fazendo nos maiores jogos de futebol do planeta. Porque os maiores jogos de futebol do planeta, eles participam desses jogos. Sim. E os maiores jogos do futebol do planeta não incluem Brasil e Chile, não incluem Brasil e Peru. Esses não são os grandes jogos, não são os grandes desafios. Então, eu acho normal que a avaliação sobre o momento, a grandeza, a qualidade se dê por aquilo que os caras estão fazendo na Champions League, no Campeonato Espanhol, onde quer que seja. Eu acho que é normal que seja assim e provavelmente até a gente que... Assim, eu abri o programa falando, para mim o Luiz Henrique tem que ser
titular da seleção pelo que ele fez nos 2 últimos jogos. Mas eu não sei se daqui a 1 mês e meio, dependendo do que acontecer e do que esses caras estiverem rendendo, claro, não é o cenário que parece... Se o Estevão arrebenta nesse período. Você é candidatíssimo. Muita gente vai pedir o Estevão. Mas a gente tá... Eu só tô querendo dizer que assim, eu não... Pode acontecer do Brasil daqui a 2 anos, viajando agora bem, hein? 2 anos, que o Brasil não repita nenhum jogador do jogo de hoje, nenhum, hein? Talvez o Marquinhos, na estreia da Copa do Mundo. Porque, Militão, assim, ele. na situação... Militão joga. Não, mas eu acho que o Gabriel Magalhães não é titular. Na situação que o Brasil se Acho encontra... que se ele tivesse todos os zagueiros à disposição, seriam Marquinhos e Militão. Só uma coisa, eu não tenho certeza, tá? Eu só estou fazendo um questionamento porque o caminho tomado inicial pode ter sido mudado. Mas na situação que a gente se encontra, a gente olha para fora da seleção para medir o desempenho, para colocar o jogador dentro da seleção. Parece óbvio o desempenho no clube que traz para a seleção. Mas quando você pega uma seleção que é mais madura, você não vê o Scaloni fazendo medindo o que está acontecendo lá em cada clube para escalar a Argentina. Ele escala e outra. E se você pegar jogador por jogador da Argentina, não vai dizer, olha, Argentina, todos os jogadores são melhores do que os jogadores brasileiros. Isso não... Agora, No geral, o Brasil tem jogadores melhores. Nós temos... Que é outra balela, né? Assim, sempre mete o pau na geração. A geração, aí depois começa a ganhar, aí a geração passa a ser boa e tal. Existe talento, o que não existe é estrutura. Nós não temos estrutura para transformar esse talento numa seleção. Estrutura vem de... Os nossos problemas, eles são gigantescos. Né? Problema comissão técnica, troca, CBF, que não entende o sentido real de uma seleção brasileira, aqueles que foram levados para lá têm limitações para executar o trabalho, a gente sabe disso. Né? Às vezes tem que explicar por que é melhor pegar um avião do que um ônibus. Assim, a situação é difícil. Mas o Scaloni, que a Argentina também não é um primor de organização, é um país que tem uma liga com 30 clubes. E 3 anos atrás estava em ponta cabeça. O Scaloni foi ficando e acabou sendo campeão do mundo. Ninguém, quando acabou a Copa do Mundo, correu para roubar o Scaloni da Argentina. Zero planejamento. Zero. É uma zona. Zero. E campeão do mundo. Então, gente, futebol... Campeão da Copa América. Campeão então, assim, da Copa América. É normal que você diga, cara, eu não preciso mexer nesses caras. Não preciso. Se eles não estão rendendo, sei lá, se o Lautaro estava jogando muito mais na Inter do que joga hoje na Inter. Não vai mexer por causa disso. Não me interessa. Nós ainda precisamos disso. O que o cara está fazendo no clube para ele ganhar o espaço na seleção. Porque não existe a menor consistência. Você está olhando para o jogo hoje, você olha, aí troca um passe, o segundo, o terceiro, a bola morreu, já estava com a seleção peruana. Se 1-2, perde a bola. Bate na canela, volta assim. O time estava perdidão. O que fez o Dorival? Largou o Savinho pelo lado direito, trouxe Rodrigo Rafinha por dentro com o Gerson e deixou o Abner passando. Lateral com ponta, centroavante e aqui a meiuca tentando armar. E não acontecia nada aqui dentro, não acontecia nada. Você fala assim, nossa, que jogo, que desenvoltura da seleção. Nada. Aí ele é obrigado o quê? Ou a abraçar um pequeno rastro que a seleção deixou de bom futebol hoje para escalar o time de novembro ou ficar olhando para fora da seleção. Olhar para fora o Vinícius volta e é titular. E assim, pensar em deixar o Vinícius fora da seleção hoje... Eu não tiraria também, até porque o atacante do lado esquerdo do Brasil também não foi um se garantiu. E ele pode pensar num outro formato da seleção. Ele pode pensar, não precisa, ele pode ter Luiz Henrique e Vinícius? Pode. Só quando você tem o trio atacante, você vai ter um meio de campo com outras tarefas, com menos gente. Aí ele vai ter que encontrar equilíbrio. O Brasil não tem nenhuma unidade, você não percebe ali um grupo. Até nas coisas mais básicas. Na comemoração do primeiro gol, eu até brinquei com o Calçari. Que comemoração xoxa. Nem dançar os caras estão dançando direito. Nem aquelas dancinhas os caras estão fazendo direito. E aí, eu vou buscar um relato. Eu não vou revelar a pessoa que me passou, mas uma pessoa que esteve recentemente num treino da seleção brasileira. E não criticou metodologia, nada disso. Mas a gente percebe, a gente que cobriu muito treino de futebol, quando uma equipe está na pegada.
Me lembro do primeiro treino do Brasil na preparação para a Copa de 2014, primeiro treino na Granja Comari, um treinamento despretensioso, que quem acompanha há muitos anos treinamento de time de futebol à beira do campo, saca que os caras não estavam na mesma pegada de pouco tempo antes, de meses antes, porque o Brasil, da Copa das Confederações de 13 até o último amistoso antes da convocação, que foi contra a África do Sul, em Joanesburgo, estava, não sei porquê, aí eu não sei a explicação, mas estava num outro ritmo. Essa seleção ainda não tem identidade alguma. O treino é borocochô, é para baixo. E você nota no campo que os caras não estão com um estímulo, com motivação, uma palavra já tão castigada, mas não estão no grau que uma seleção brasileira precisa para jogar um grande futebol. Ainda mais sem valores tão excepcionais como a gente já teve em outros tempos. Eu acho que isso também conta, isso também deve ser levado em conta. Mas acho que não estão assim porque não conseguem jogar o grande futebol, porque... É o pacote. Então, é o entorno, é CBF... O entorno, quem comenta com a gente, diz que os jogadores estão meio ali... de qualquer jeito. Não por eles. Não tem precisa tomar cuidado com isso, porque eu acho que os jogadores se empenham, não acho que esse é o problema. Sempre sobra para a geração, que é uma grande bobagem. O Brasil sempre produz bons jogadores. E a geração da Argentina não é... Tem o Messi, que é uma joia, mas você tem Lautaro, Julián Álvares, mas o Brasil também tem jogadores. Você tem Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um jogador pequenininho. Tem 3 jogadores do Real Madrid de ataque. Exatamente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão sempre parece que a culpa é do jogador, entendeu? A Argentina acho que é a antítese disso. Apesar de não ser um exemplo administrativo também, os caras estão encantados. Claramente, mas a Argentina, ela é não é o nosso espelho, porque não reflete aqui no Brasil o que acontece lá. Mas existe uma segurança, uma confiança de um time que ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e, independentemente do que acontece fora, este é o grupo. O jogador tem que estar muito mal, mas muito mal para não desempenhar quando eles se encontram na seleção argentina. Aliás, se ele estiver mal no clube, é na seleção argentina onde as coisas vão fluir. Eu acho que tem uma outra coisa, né, Calçade? E aí não, assim... Os jogadores da seleção argentina, cara, eles têm na seleção argentina, me parece, muitos deles, o seu principal objetivo de vida. Os atuais, você fala? É um negócio... Não, eu acho que é algo que não é de hoje. Não é de hoje. Mas teve geração que rachou no meio de Copa do Mundo, não estava nem aí. Teve geração, mas assim, não é de hoje. Eles adoram estar lá. Eles adoram estar lá. Eles transparecem isso. Isso. O Dybala, quando ele abre mão, beleza, e eu tô falando, né, assim, ele abre mão muito por conta, de Roma, da torcida da Roma e tal, mas ele abre mão de um salário 8 vezes maior do que o que ele recebe na Itália para jogar na Arábia Saudita, porque ele sabia que as chances dele ir para a seleção argentina e jogar estavam acabadas, praticamente acabadas, se ele fosse jogar no futebol saudita. Então, esse é um exemplo apenas, dentre tantos que a gente pode encontrar. O Brasil já foi assim. Então, essa coisa... Já foi. Eu lembro do Kaká falando pra gente aqui, um intervalo de bola da vez, é muito gostoso, na época do auge do Kaká, é muito gostoso estar na seleção. Mas, cara, a gente fala muito da relação do torcedor com a seleção brasileira. Tem a relação do jogador com a seleção. Porque é óbvio que é a mesma. Assim, quando o jogador é uma criança, quando o jogador tem ali 8, 9, 10 anos, ele também já vem de uma geração que não tem a relação com a seleção brasileira, ou que não via a seleção brasileira da maneira que a gente via quando tinha 12, 13 anos. É diferente. E acho que isso é um problema que tem a ver com uma série de questões do futebol brasileiro, mas isso influencia em absolutamente tudo. Então, esse espírito que você está relatando, eu acho que é um espírito que não se espera também de um jogador que é convocado pela seleção brasileira. O orgulho que o torcedor tinha de ver seus jogadores convocados para a seleção brasileira, o torcedor hoje não tem. O torcedor lamenta. Torcedores de futebol lamentam quando seus jogadores são convocados para a seleção brasileira. É óbvio que os jogadores não lamentam, mas o tamanho da seleção brasileira, para muito jogador, hoje não parece ser o mesmo que já foi num outro momento. E eu acho isso lamentável. Agora, tem a ver com uma série de questões, que são questões históricas, e para mim também, nesse caso específico, com uma certa falta de alma da seleção, de ideia, do que você quer dessa seleção brasileira, de qual é... Porque hoje a seleção parece uma coisa burocrática. Tem que existir,
Os caras têm que ir lá jogar uma eliminatória meramente burocrática, porque a gente não tem nem atenção de, nossa, tá jogando mal, hein? Vamos ficar fora da Copa do Mundo. O que poderia acontecer numa eliminatória europeia com qualquer grande seleção. Ficar fora de uma Copa do Mundo é muito mais viável lá. Aqui a gente sabe que, por pior que seja, você não E vai agora ter vai ser isso até a Copa. Vai ser isso Agora até a não tem mais Copa. nada, até a Copa. Isso, porque o Brasil ganhou 2 jogos, tá tranquilão. Então, assim, a gente vai lá assistir o jogo e não tem essa tensão em relação ao que Só vai ouvir acontecer. rapidinho o Pedro Ivo Almeida, que já está há bastante tempo cobrindo a seleção brasileira também, e vive a seleção atual de perto, está tentando participar desse linha de passe através da internet do Mané Garrincha, que deve estar difícil, mas ele está lá, bravo, Pedro Ivo. Pedro Ivo, não sei se você chegou... Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia. Pessoal, o Criciúma segue em preparação para enfrentar o Botafogo no Brasileirão. Opa. O Criciúma realizou aí na tarde desta terça-feira, dia 15, no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, mais uma sessão de treinos em preparação para o duelo diante do glorioso Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro pela 30ª rodada da competição, visando a partida deste final de semana que acontece ali fora de casa. O técnico Cláudio Tecante realizou atividades com o elenco alvinegro e com foco ali na organização tática da equipe, divididos em 2 grupos. Os jogadores ali participaram de exercícios e trabalhavam os sistemas defensivos e ofensivos, com algumas pausas ao longo do treinamento e ajustes táticos do time. Na sessão de treinamentos da última segunda-feira, dia 14, o comandante do Criciúma esboçou ali o time que poderá atuar como titular na partida. Deste modo, o penúltimo treino no solo catarinense teve o objetivo de corrigir detalhes nos sistemas. A provável escalação do Criciúma para enfrentar o Botafogo conta com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco, Meritão, Ronald, Felipe Matheus e Matheus Hermes, Arthur Kaique e também Alano. Pessoal, o elenco ali, aurinegro ali, se reapresenta no setor Antenor Angeloni na manhã desta quarta-feira, dia 16, para realizar o último dia de treinamentos em Santa Catarina no período da tarde. A delegação do Tigre viaja para o Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira, dia 17. A equipe fará a última sessão em preparação para o duelo contra o Botafogo no CT do Fluminense e na capital carioca. Os catarinenses ali ocupam a 12ª colocação na tabela com 35 pontos e buscam manter a distância do Z4 e construir uma sequência estável. Criciúma e Botafogo duelam na sexta-feira, dia 18, às 20 horas, horário de Brasília, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, o Botafogo aí está pronto para o duelo, né? Hoje, o ataque do Botafogo mostrou ainda o seu valor. Igor Jesus fazendo linda jogada no primeiro tempo e marcando ali o pênalti, né, pessoal, para a seleção brasileira com um toque na mão. Se não pega na mão do jogador da defesa ali do Peru, o Botafogo ali com certeza, Igor Jesus com certeza iria fazer o gol, né, pessoal, porque ali ia sobrar livre para ele e ele marcaria aquele gol. Também, Luiz Henrique deu uma assistência assim que entrou para Andreas Pereira e na sequência fez um gol, né, pessoal? Lindo gol, jogada individual, ou melhor, Igor Jesus, né, pessoal, deu toque para ele e ele deu um gingado para lá e para cá, cortou o zagueiro e botou no cantinho ali sem chance para o goleiro. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira, né? Ou melhor, quarta-feira, que já passou da meia-noite. E até a próxima notícia. Valeu, pessoal!